Boa noite a todos. Nós agradecemos a Deus, nosso Paizinho de amor e bondade, pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos também a Ti, Jesus, pela coragem de ter vindo até nós, pelos ensinamentos trazidos e também pelos exemplos vividos entre nós, mostrando que é possível, sim, viver a lei de amor em um ambiente de expiações e provas. Nós agradecemos a presença de todos, encarnados e desencarnados. Nós temos a satisfação de concluir o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Cefec. O assunto que está lá no finalzinho do capítulo 28, que é preces pelos obsidiados. Mas vou fazer só uma revisão rapidinha do que nós já vimos. No capítulo 28 nós vimos o capítulo 28, que é Coletâneas de Preces Espíritas. Nós vimos a introdução, nós vimos depois preces em geral, está aqui, preces em geral. Eu e os colegas, fomos passando item por item. Depois vimos preces para si mesmo, onde nós podemos nos orientar através da prece. Prece pelos encarnados, preces pelos desencarnados e, por último, agora, preces pelos doentes e obsidiados. Doentes e obsidiados. Aqui na terça-feira anterior, nosso amigo, o senhor Armandinho, fez esse item. Prece pelos doentes, que é esse item de baixo aqui. O item 5 é o geral, E aqui é um subitem. Hoje nós vamos fazer esse item, preces pelos obsidiados. Nós vamos ver instruções, ou instrução preliminar também. Nós lembramos que a prece pelos obsidiados é muito bem-vinda, e principalmente quando o obsidiado participa ativamente, com a sua boa vontade, para sair dessa situação. Então aqui, numa breve introdução, nós vamos fazendo uma relembrança aqui, vamos relembrar, de que a obsessão é uma influência persistente de um espírito inferior sobre alguém. Eu não digo espírito maldoso, porque, na verdade, o espírito inferior, é ignorante. Todo aquele encarnado ou desencarnado que faz maldade, simplesmente, ele é ignorante, ele não é tão mau quanto ignorante, porque não sabe a responsabilidade que está buscando sobre a sua cabeça, não sabe que depois tem que consertar tudo, tem que devolver tudo, tem que fazer um trabalho muito profundo para restaurar o errado. Então, a obsessão é essa influência persistente de um espírito inferior sobre alguém, variando de simples sugestão até uma perturbação mental severa. Nós vamos observar, então, que a obsessão pode evoluir para uma subjugação, em que o processo de influência espiritual se aprofunda sobre aquela pessoa obsediada, até um ponto de possessão, em que a vontade do obsediado fica praticamente anulada. Então, é muito interessante, muito útil que se tome cuidado de pegar a obsessão no início, para que nós possamos, então, ter um tratamento prévio e efetivo para resolver essa influência espiritual. Nós observamos também aqui, pela obra de Kardec, que existem 4 tipos de obsessões. Olha que interessante. Obsessão de encarnado para encarnado. Não é muito comum o pessoal comentar sobre isso, mas, por exemplo, é aquela esposa que é obrigada a fazer toda a influência, a ideia do seu marido, seu esposo. Ela praticamente não tem uma decisão própria, ela é obrigada sempre a cumprir a vontade que não é dela, a vontade do marido. E vice-versa também, no caso de o marido, às vezes, é obrigado a fazer o que a esposa quer. Então, anula a vontade do marido e ele passa a ser como que obsediado. Que, na verdade, o processo de obsessão é sempre que alguém impõe a sua ideia aos outros. Impõe a ideia sua aos outros e faz com que ele execute.
isso é um processo obsessivo. Nós vamos observar isso nos mais variados campos de trabalho, também nós vamos observar isso nos poderes institucionais, também na justiça e etc., né? Tem também um segundo tipo de obsessão, que é de desencarnado para encarnado. Esse é o mais comum, é desse que nós vamos falar mais hoje, que é um processo obsessivo dos espíritos que estão fora do corpo físico e fazendo influência contra os encarnados. Tem também um processo de obsessão de encarnado para desencarnado, por exemplo, aquela esposa que fica cobrando do marido que desencarnou sem organizar a parte financeira, sem definir muitas coisas, e ela fala para ele: poxa, por que você desencarnou agora? Você teria que ter organizado as coisas, você não poderia desencarnar. Então isso é também um processo de obsessão que atrapalha a evolução daquele recém-desencarnado. Nós não podemos fazer isso, nós temos sempre que emitir um pensamento favorável, um pensamento de encorajamento para os nossos desencarnados, né? E existe também a obsessão de desencarnado para desencarnado. Isso é no plano espiritual, em que um espírito influencia o outro. Isso é muito comum nas regiões do umbral grosso, em que existe um chefe, e esse chefe impõe a vontade a vários outros, que têm, por exemplo, a missão de ir lá destruir um centro espírita, como a gente vê tantas ameaças em tantas casas de orações, em que um chefe que está por trás e manda esse pessoal. Se quiserem mais detalhe, no livro dos médiuns está muito claro isso. Tem também uns vídeos na internet que trata sobre esse assunto, que chama Sozinho, aí tem uma interrogação. É da TV de Espiritismo Internacional. Também aqui nas instruções preliminares, nós vamos observar que a obsessão impede a mediunidade. Quando o médium está obsediado, a sua mediunidade fica limitada, impedida, e resulta da inferioridade moral do obsediado. O médium tem que ter uma moral mais elevada para que ele se vacine contra a obsessão. Então, a obsessão impede a mediunidade e resulta da inferioridade moral do obsediado, facilitando a ação negativa de espíritos inferiores. Os espíritos inferiores sempre se aproximam e encontram em nós um ponto falho, um calcanhar de Aquiles, uma situação em que nós temos uma fragilidade. Por exemplo, quando eles encontram em nós a influência de que nós passamos a achar interessante quando somos elogiados, quando somos enaltecidos. Isso estimula, né, o egoísmo e o orgulho daquela pessoa. Então é por aí que eles costumam encontrar uma porta aberta para a obsessão. Então, são sentimentos inferiores que têm que ser evitados pelo médium. Para prevenir essa obsessão, né, para tomar uma vacina, é necessário fortalecer-se moralmente. A melhor maneira, a melhora pessoal pode bastar. A melhora pessoal da pessoa encarnada, né, do obsediado. A melhora dele no sentido de melhorar os sentimentos, que esses sentimentos sejam sentimentos de amor, de humildade, de caridade, de confiança em Deus, porque aí, com esses sentimentos, nós simplesmente tiramos desse campo de aproximação, nós repelimos os espíritos inferiores pela energia emitida. Nós conseguimos, quando temos sentimentos bons, repelir os espíritos inferiores e, consequentemente, atrair os espíritos superiores. E se a gente tem pensamentos inferiores, sentimentos inferiores, consequentemente, nós gritamos, chamamos, atraímos os espíritos inferiores para o nosso trabalho, que eles vêm, entre aspas, nos ajudar, e também nós vamos observar que dificulta a aproximação dos espíritos superiores que querem nos ajudar realmente. Então, basta muitas vezes a melhora pessoal do médium, esses sentimentos melhorados, o padrão de vibração melhorado na oração, exceto nos casos mais graves, quando é preciso um auxílio externo. Então, quer dizer que o obsidiado pode, por si só, sair da situação de obsessão
quando ele muda o padrão de vibração, como o exemplo que nós mexemos lá no dial do rádio, sintonizamos uma emissora de paz e deixamos de sintonizar uma emissora de crueldade, de violências, de coisas ruins. Então, o próprio médium consegue sair dessa situação. Mas, às vezes, precisa de auxílio externo. Aí, então, vai para tomar passes, vai tomar água fluida, vai tomar uma situação em que o espírito que está ali influenciando é orientado, né? Nós vamos ver isso agora mesmo. Normalmente, a obsessão origina-se de vinganças de vivências passadas. Eu não coloquei vidas e reencarnações anteriores, porque podem ser vivências desta reencarnação. Vivências no sentido de ter encontrado ali e criado ali um obstáculo, uma situação de desavenças, de desarmonias, mesmo dentro desta reencarnação. Então, é um processo de vingança, como a gente observa, às vezes, no próprio mundo político, né? Um vingando do outro, e é motivos desta reencarnação mesmo. Então, o tratamento envolve eliminar os maus fluidos por meio de bons fluidos. Significa que o obsediado tem que tomar passes, tem que beber água fluida, tem que fazer orações, tem que receber orações. Promover a mudança do espírito obsessor por instruções morais. Promover a mudança do espírito obsessor no sentido de orientá-lo pela gravidade do ato que ele está comprometendo-se. Com amor, com carinho, que nós vamos conseguir trazer com muita paciência uma reharmonização do obsediado. É muito interessante observar que isso tem que ser feito com amor. E quanto mais amor, maior é o rendimento, melhor é o resultado. A colaboração do obsediado... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, está secando a boca. Como eu disse no início, a colaboração do obsediado é muito importante, a boa vontade dele de sair dessa situação. E a prece são fundamentais para essa libertação. Podemos passar para o próximo item, né, em função do tempo. Nós vamos observar aqui, preces para o obsediado orar. Olha, pus maior aqui para nós vermos. Essa é aquela prece que é muito útil que o obsediado faça essa prece para ajudar no processo de eliminar, de reduzir, de afastar essa influência espiritual negativa. Então, aqui o obsediado deve ler no início, né, enquanto ele não decora essa prece. E aqui eu não posso mudar nada do texto, porque é uma prece. Ele diz assim, o obsediado, vamos supor que eu tivesse obsediado, eu deveria dizer assim, quer dizer, todos somos obsediados. Eu deveria dizer assim, meu Deus, permite aos bons espíritos me libertarem do espírito maléfico que se ligou a mim. É um espírito inferior, né? Ignorante, que se ligou a mim. Aí vem uma observação do obsediado. Se é uma vingança que ele exerce pelos males que eu tenha feito, se é uma vingança que ele exerce pelos males que eu tenha feito no passado, vós o permites, meu Deus, para a minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Então, aqui é interessante que o obsediado tem que concordar em observar essas situações, no sentido de que ele também é motivo pelo qual se estabeleceu essa influência negativa. Se é uma vingança do passado que ele exerce contra mim, que eu tenha realizado contra ele, permite, meu Deus, para a minha punição. Quer dizer, não vai ter jeito de eu sair dessa situação. Por quê? Porque eu criei isso. Agora, lei de causa e efeito, lei de plantio livre, lei de escolhas e consequências, né? Aí continua a prece para o obsediado orar, no sentido agora, continuando.
possa eu, de minha parte, retribuir-lhe o mal que ele me faz com o bem que eu posso fazer. Aí nós lembramos Jesus quando nos orienta a amar os inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos querem mal, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para a gente observar que vamos saindo desses processos de obsessão. Possa eu, de minha parte, retribuir-lhe o mal com o bem e conduzi-lo, esse espírito, a melhores sentimentos. Se nós conseguirmos fazer com que o obsessor tenha um sentimento melhor, conseguirmos fazer com que ele tenha uma harmonização, uma paz, um amor ao próximo, nós vamos conseguir com que ele desligue-se dessa maldade. Mas também sei, meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessíveis às influências dos espíritos imperfeitos. Se a gente falar isso para o médium, ele vai ficar ofendido. Se a gente falar isso para quem está obsediado, ele vai ficar ofendido. Mas como? Eu ajo direitinho, eu sou uma pessoa assim, assado. Então, o problema maior para desligar o processo de obsessão é que o médium tem que mudar o padrão de vibração, começando do sentimento, que é o mais profundo de nós, para os pensamentos bons também, para as palavras boas e para os atos bons. Então, se você fala isso para o médium, ele vai falar, não, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu cumpro todos os mandamentos, e etc, etc. Fica difícil, mas é necessário, muitas vezes, em particular, falar para ele dessa necessidade de mudar o padrão de vibração, sintonizar uma outra rádio, não do terror e da violência, mas uma rádio de paz, de harmonia, de amor ao próximo, né? Continuemos a prece para o obsediado orar. Dai-me a luz necessária para recebê-las. Combatei em mim o orgulho que me cega em relação aos meus defeitos. É aquele que tem defeito, mas ele não observa o defeito do outro. Jesus nos orientou quanto a isso quando disse assim, por que vedes um argueiro, um pequeno cisco no olho de vosso irmão, vós que tens uma trave, uma lasca de madeira no vosso olho? Quer dizer, é aquele que senta em cima da cauda e fala da cauda alheia. É aquele que está sujo, mas fala do mal lavado. Então é complicado isso. Ele não consegue ver os defeitos próprios. Como eu sou imperfeito, como eu ainda sou imperfeito, uma vez que ser maléfico pode me escravizar. Aí mostra novamente, Kardec está deixando claro através da prece, que se não fosse a minha imperfeição, eu não seria obsediado. Percebem? E é interessante que as preces definem claramente em que nós acreditamos. Por isso Kardec deixou para o último capítulo, claro que ele estava assessorado por João Evangelista, por São Luís, pelo Espírito de Verdade, que é uma equipe presidida por Jesus, mas deixa muito claro que é a minha imperfeição que permite essa influência maléfica, que me escraviza. Fazei, meu Deus, com que este golpe desferido em minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Ou seja, vamos trabalhar o nosso orgulho no sentido de tornarmos-nos mais humildes. Isso também é uma vacina contra o processo de obsessão. Que me fortaleça na resolução que tomo de me purificar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor, de agora em diante, uma barreira às más influências. Como a gente lembra, né, da porta estreita, que é a porta de corrigir os erros, identificar que erramos e corrigir esses erros. Observar que temos defeitos é um grande passo, corrigir esses defeitos. E também que a gente observa que temos vícios e devemos abandonar esses vícios. É a porta estreita. Aqui também fica claro, nas preces, os assuntos de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é no qual a gente acredita e confia que é a realidade. Senhor, dai-me forças para suportar com paciência e resignação
Aceitar com paciência, resignação é aquela aceitação de coração. Tem a aceitação de obediência, que manda quem pode, não é? E obedece quem tem juízo. E tem a aceitação por resignação, que é aquela aceitação de coração. É quando a gente se resigna, a gente tem aquele direito, mas abre mão, deixa de usá-lo, para que o outro possa fazer uso. Esta prova, que, como todas as outras provas, deve servir para o meu adiantamento. Então, às vezes, passar por um processo obsessivo é uma provação que vai nos também fortalecer para que possamos crescer, evoluir, para adiantar-se. Uma vez que me dá a ocasião de mostrar minha submissão e de exercer minha caridade para com um irmão infeliz, ao lhe perdoar o mal que me tenha feito. Então, a gente observa que aqui está aplicando aquela que Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos fazem o mal, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Percebe? Então, as orações são, novamente dizendo, uma expressão daquilo que a gente ora, daquilo que a gente acredita na própria doutrina. E assim é toda a religião, viu? Na hora de orar, eles têm essa maneira de assim interpretar. Por exemplo, sem nomear, algumas religiões simplesmente falam assim: a prece de Ave Maria, que Deus, Jesus, nosso Pai. É a maneira que eles interpretam, está na oração. Não é Jesus nosso Pai, né? Jesus é nosso irmão. Então a gente não vai contra eles, porque toda fé, com boa intenção, é aceita, e Jesus também aceitou no seu tempo. Toda manifestação de boa vontade, de carinho. Passemos ao próximo item, que é prece pelo obsidiado. É aquela prece que nós vamos fazer pela pessoa que está obsediada. Eu vou passar um pedaço, depois vou entrar no outro item, porque é muito longa, e eu não posso fazer um resumo das preces. Eu não acredito que eu tenha essa permissão de alterar a prece. Como, por exemplo, a prece de Pai Nosso, a gente pode simplesmente alongá-la, mas não podemos interpretá-la de forma diferente e trazer uma descrição, uma sequência diferente. Então, eu vou passar um pedacinho aqui, porque em função do tempo também. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos de me dar o poder de livrar fulano de tal do espírito que eu obsedia. Se está em vossa vontade, por fim esta prova. Veja, se é da vontade de Deus, se é da permissão de Deus, que Ele me dê esse poder de livrar o fulano de tal dessa influência espiritual. Eu já vi casos das pessoas ficarem nervosas com o obsessor, e isso é tudo que ele quer. Porque quando você fica nervoso, quando você bate de frente com eles, simplesmente você está dando energia, está realimentando com energias negativas. E isso se soma, entra num processo de ressonância. Não pode. O que nós não conseguirmos resolver com amor, muito menos com ódio, com orgulho, com egoísmo, com violência. Não resolve. Concedei-me, Pai, a graça de falar com autoridade a esse Espírito. Falar com autoridade ao Espírito depende muito do senso de maturidade moral de quem fala. Porque é pelo exemplo que a gente vai ter essa moral para corrigir, para chamar a atenção, para que a gente vai conseguir até livrar esse obsediado. Porque muitas vezes a gente impõe certas obrigações, uma autoridade imposta, ela nunca é bem aceita, mesmo entre chefias, mesmo entre familiares. Por exemplo, aquele pai que é um alcoólatra, que bebe, ele não tem moral para chamar a atenção do filho, embora ele precise chamar a atenção do filho que está bebendo. Então, ele precisa, antes de tudo, observar que
capacidade, autoridade moral de chamar a atenção depende do exemplo. Por isso, o dialogador, né, quando vai falar com o espírito, tem que ter uma moral mais elevada para que ele possa ter uma influência, uma ascensão moral sobre o espírito obsessor. Bons espíritos que me assistes, e vós, anjo de guarda, ou anjo guardião, ou espírito protetor, de fulano de tal, prestai-me vossa colaboração, prestai-me esse poder moral que vós tendes e que eu ainda não possuo. Ajudai-me a livrá-lo, ou livrá-la, se for um espírito encarnado feminino, do fluido impuro com o qual está envolvido o fulano de tal, que eu continuo com esse mesmo nome, né? Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu ordeno ao espírito malévolo, inferior, negativo, ignorante e atormentador que se retire. Aqui é assim, ó, eu vou passar para vocês um exemplo que eu já vi. Pessoa é um dialogador, mas não é um dialogador de moral elevada. Então eu ouvi ele falar assim na reunião para o espírito: em nome de Deus, retire-se. E o espírito disse assim: em nome de Deus eu fico. Você não tem moral para falar comigo. E se apertar, ele começa a descrever fatos da vida do próprio dialogador. Então fica difícil chamar a atenção sem autoridade, né? Mas é necessário que a gente faça isso, mesmo quando a gente não tem uma boa conduta, mas os espíritos superiores sempre nos auxiliam, complementam o que falta em nós. Aqui o último item, ó, prece pelo espírito obsessor. Aqui é uma prece que a gente faz para o obsessor, para que ele compreenda o erro, a complicação que ele está buscando para a vida dele. Pela maldade que ele está promovendo ao outro, essa maldade vai fazer com que aquele obsediado cresça, amadureça e mais rápido será feliz, enquanto o obsessor está buscando para si dificuldades, dores, aflições que ele haverá de corrigir milímetro por milímetro. Então a oração pelo espírito obsessor, que aqui é vários slides, eu vou passar só um pouquinho e vou entrar num resumo. Deus, infinitamente bom, eu imploro vossa misericórdia para o espírito que obsedia fulano de tal, fazei-lhe entrever as divinas luzes, a fim de que veja o falso caminho que está trilhando. Aqui é mais no sentido de mostrar para o espírito obsessor, para o espírito inferior, que está trazendo aquela influência negativa, de que ele está trilhando um caminho muito complexo, muito complicado para ele mesmo. E que essa dor, que essa aflição, suportada pelo obsediado, vai alavancar a evolução do obsediado. Na aceitação, na resignação, na confiança em Deus, vai resgatar aquele passado e ele vai crescer para ser feliz. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-lo compreender, a fazer com que esse espírito obsessor compreenda, a perder ao fazer o mal. Tudo que ele perde ao fazendo o mal, né? Primeiro ele perde o tempo dele. Às vezes nós vamos encontrar casos, lá no livro de André Luiz, com Chico Xavier, de obsessor que passou 20 anos obsediando um sobrinho, o outro passou 20 anos obsediando um filho adotivo, que matou ele e ficou com a fortuna e com a esposa, que era mais nova, a segunda esposa. Então nós vamos observar que às vezes ele passa 20 anos fazendo isso. Então ele perdeu 20 anos na sua caminhada evolutiva, e pior, ele gastou 20 anos se afundando na lama, no lodo, na dificuldade, nas aflições que ele está buscando para si mesmo. E tudo a ganhar ao fazer o bem. Então tem que mostrar para o espírito obsessor que ele ganha muito em fazer o bem. No umbral está cheio de espíritos querendo sair do umbral.
Só que muitos querem, primeiro, concluir a vingança contra um outro, e o outro contra um. E assim eles ficam presos nesse processo obsessivo e não saem do umbral, sendo que eles são convidados o tempo todo a mudarem de atitude, a mudar de vida. Espírito, que vos satisfazei em atormentar fulano de tal, escutai-me, pois vos falo em nome de Deus. Eu queria dizer assim, que no item 81, são 3 itens, 81, 82 e 83. O item 81 é a prece que o próprio obsediado deve fazer, o 81. Esse item, em resumo, é a prece que o obsediado tem que fazer para que ele mude o pensamento, para que ele mude a maneira de ser, para que ele encontre sentimentos novos, para fazer a repulsão daqueles fluidos inferiores dos espíritos que o influenciam, do obsessor. O item 82, que é o item seguinte, faz um resumo da prece para o obsediado. É uma prece do intercessor, daquele que quer ajudar o obsediado. E essa prece, como nós vimos aqui, ela sempre orienta o obsessor a tomar cuidado, a observar o que ele está fazendo de errado, numa conscientização do obsessor. Percebe? E o último item, que é a prece, que deve fazer-se para o obsessor, e, no entanto, ele tem simplesmente uma prece contínua, com o objetivo de que o obsessor venha a cair a ficha e observar o erro que está cometendo. E muita paz a todos.